Meus amigos, mais um vídeo, mais uma reflexão bíblica para você. No livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 7, está escrito: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Essas palavras, elas foram escritas pelo dedo de Deus em pedras e entregue a Moisés para que Moisés passasse para o povo de Israel. Esse mandamento não foi revogado, ele está em vigor ainda hoje, ainda agora. Mas o que tem de gente tomando o nome de Deus em vão não é brincadeira. Há muita gente tomando o nome de Deus em vão. E não se trata de pessoas aleatórias, pessoas que falam sem... Pessoas que pregam, que ensinam, que ministram, estão usando o nome de Deus em vão. Então, o apóstolo, aliás, o Senhor Jesus Cristo, ele fala daquelas pessoas que tomam o nome dele ou usam o nome dele sem autorização, sem que o Senhor o autorizasse a fazer isso. Eles tomam o nome de Deus e, na verdade, fazem a propaganda do nome de Deus, mas que, na verdade, não vivem aquilo, não estão habilitados a pregar, a ensinar, a ministrar no nome de Deus. E Jesus falou isso claramente no livro de Mateus, no capítulo 7, e versículos 22 e 23, ouçam o que Jesus falou sobre isso. Ele disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus queridos, nós vemos aqui uma coisa importante para ser considerado. Pessoas que pregam em nome de Jesus, ministram em nome de Jesus, prometem milagres em nome de Jesus e até operam. Mas Jesus não os conhece. Mas, pastor, Deus conhece todas as pessoas, tudo, Ele sabe tudo. Sim, eu não estou falando desse conhecimento. O que o Senhor Jesus está dizendo: eu não conheço vocês como meus servos, como meus enviados. Porque no versículo anterior ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A vontade de Deus, a pessoa que na verdade serve a Deus, procura a vontade de Deus, porque nós vamos servir a Deus dentro da sua vontade, na direção que Ele nos dá, e não na nossa própria vontade. Então, Jesus ensinou isso quando ele falou aos discípulos e os ensinou sobre a oração. Ele disse: seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Como acontece no céu, assim seja feita aqui. De forma que Jesus diz que nem todo que diz Senhor, Senhor, invocar o nome do Senhor, será salvo ou entrará no reino, mas aquele que faz a vontade de Deus, este entrará no reino de Deus. Então ele diz em seguida: muitos. A palavra aqui, muitos, não são alguns, são muitos. Naquele dia, que dia é esse? O dia do encontro, o dia do juízo, o dia, na verdade, que nós entraremos ou chegaremos à presença de Deus para prestar conta da nossa vida.
Paulo escreveu na sua carta, a segunda carta aos Coríntios, dizendo que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Essas pessoas aparecerão e dirão: mas Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome expelimos demônios, em teu nome nós operamos muitas maravilhas. E ouvirá do Senhor: eu não vos conheço, apartai-vos. Eu não vos conheço, eu nunca vos conheci. De forma que o Senhor nunca conheceu essas pessoas como seus servos, como aqueles que estão fazendo a vontade dEle. Os dias passam e cada dia que passa, nós temos mais falsos profetas, mais falsos pregadores, falsos ministros, os coaches da fé, que estão aí, na verdade, enganando as pessoas. Agora ele usa a palavra: vós que praticais a iniquidade. Pastor, que iniquidade pratica um pregador? Só porque ele erra na pregação? E existe alguma coisa mais iníqua do que o engano, do que a mentira, do que alguém mentir e do que alguém tomar o nome de Deus em vão? Eu ouço as pessoas dizerem, essas pessoas dizerem: vá para a minha igreja, vá lá em tal lugar, e lá Jesus vai curar você, lá Deus vai resolver os seus problemas, lá você vai ter uma outra vida, lá você vai mudar tudo, sem Deus ter ordenado isso. Na verdade, nós podemos anunciar o que Jesus é capaz de fazer, o que Jesus já fez e o que Ele pode fazer. Mas eu não posso dizer que Ele vai fazer, porque Jesus disse: estes sinais hão de seguir aos que crerem. Isso significa que eu não vou determinar quando os sinais vão acontecer, mas durante o tempo da minha atuação, pregando, ensinando, ministrando, fazendo a vontade de Deus, em determinado momento Deus vai manifestar o seu poder e os sinais vão acontecer. Porém, eu não posso dizer: vá tal dia lá para a igreja que eu congrego que Deus vai fazer isso ou aquilo. Isso eu não posso fazer. Portanto, as pessoas estão enganando por interesse. Não é à toa que elas fazem isso. Elas enganam por interesses, ambições, para ter vantagens, para poder assim levar vantagem em tudo. De formas, queridos, que nós precisamos acordar. Lembremos desses pontos. Jesus disse: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor. Nós não temos. Eles dirão isso a partir de perceberem que foram reprovados, que não estão no rol daqueles que estão escritos no livro da vida. Então eles vão dizer: mas Senhor, em teu nome nós não profetizamos. Mas o Senhor não mandou, o Senhor não deu mensagem para eles não vivem com Deus, o Senhor diz que não conhece eles. Então, eles dirão: nós não profetizamos, nós não expelimos demônios, nós não curamos, não fizemos muitas maravilhas. E o Senhor dirá: não vos conheço, não vos conheci. Então, queridos, Deus não conheceu essas pessoas porque elas não tiveram identificação com Ele. Essas pessoas não nasceram de novo, essas pessoas não se converteram, essas pessoas não viveram com Deus. Elas tomaram o Evangelho e pregam o Evangelho usando o nome de Deus, se dão bem, mas é só isso. Eu volto com outros vídeos trazendo verdades muito importantes para as nossas considerações. Até a qualquer momento.